Fala galera aí que tá vendo meu trabalho. Mano de desocupado, né? Menos o professor, né? Porque o professor tem que ver o meu trabalho. Eu vou gravar uma parte aqui falando sobre quantidade de movimento e quantidade de movimento conservativo. E eu vou gravar junto com a Ana Júlia. Eu vou falar mais a parte teórica e ela vai explicar mais ou menos, fazer exercícios sobre isso aqui. Eu vou falar bem a parte pra fácil, explicar de um jeito bem simples, só pra dar uma entendida mesmo antes. E eu só apareci pro Júlio ver que sou eu mesmo. Porque ninguém merece ficar me vendo também, né? Vou dar uma lida aqui então. Quantidade de movimentos é uma grandeza física vetorial, que é definida pelo produto entre a massa, em quilogramas, e a velocidade em metros por segundo. Ou seja, a fórmula seria quantidade de movimentos é igual a massa vezes velocidade. E trata-se de uma das mais importantes grandezas da dinâmica por relacionar-se com outras grandezas, tais como força, impulso e energia cinética. A quantidade de movimentos, que também é conhecida como momento linear, é dimensionalmente igual à grandeza impulso, cuja unidade de medida é o quilograma metros por segundo ou ainda newtons por segundo. Tais grandezas são relacionadas entre si pela segunda lei de Newton, que estabelece que a força resultante sobre um corpo causa uma variação na quantidade de movimento durante certo intervalo de tempo. Além disso, de acordo com o princípio da conservação de quantidade de movimento, que é outra parte também, dizemos que em sistemas que não apresentam quaisquer forças dissipativas, como a força de atrito, a quantidade de movimentos total deve ser mantida. Eu sou Ana Júlia Barbosa, 101, vou fazer exercício de quantidade de movimento e conservação de quantidade de movimento. A gente já tem aqui a fórmula, que é a quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade. E o primeiro problema, uma bola de 400 gramas se movimenta num dado momento na velocidade módulo 2 metros por segundo, com o módulo da quantidade de movimento da bola. A primeira dica é verificar se os dados do problema estão no sistema internacional, e no caso aqui não tá, que tá 400 gramas e o sistema internacional é quilogramas metros por segundo. Então a gente vai fazer aqui a conversão, que vai dar 0,4 quilos, e a velocidade é 2, e 0,4 vezes 2 igual a 0,8 kg metro por segundo. E o primeiro problema fechado. O 2 determine a quantidade de movimento de um objeto de massa 5 kg a uma velocidade igual a 30 metros por segundo. Aqui a fórmula de novo é quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade. A massa 5, a velocidade 30 igual a 150 kg metro por segundo. A 3 já é um pouquinho mais complicada, mas ainda segue o mesmo conceito. Um objeto de massa 0,55 kg está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com uma aceleração escalar constante igual a 0,30 metros por segundo. Se o objeto partir do repouso, o módulo dessa quantidade de movimento em quilogramas metros por segundo ao fim de 8 segundos a gente vai usar a fórmula velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo para determinar a velocidade do objeto no instante 8 segundos. E depois a gente vai colocar na fórmula. Aí, velocidade, que é a nossa incógnita, igual a 0, que parte do repouso, mais 0,3 vezes 8. Vai dar 2,4 de velocidade, depois de só colocar aqui na fórmula, vai dar 0,5 vezes 2,4, 1,2 kg metros por segundo. Esse exercício já é sobre a conservação da quantidade de movimento, que a fórmula é quantidade inicial igual a quantidade final, já que é a conservação da quantidade de movimento. E vamos lá para o problema. Um peixe de massa 4m nada 2 metros por segundo. Em certo momento, ele vê uma presa de massa m vindo em sentido oposto a 0,5 metros por segundo. Determine a velocidade do conjunto após o momento em que a presa foi devorada. A gente vai fazer 4 vezes 2, a massa e velocidade, igual a 0,5, que é a velocidade que a presa estava vindo, igual a 4m mais m, nossa incógnita, vezes velocidade. Vai dar 8 menos 0,5, 5m vezes a velocidade, 7,5 igual a 5 vezes a velocidade. Vai dar 5v igual a 7,5. 7,5 dividido por 5 vai dar 1,5 metros por segundo.